Seminário no Ar, um estudo bíblico sobre o tema Reino de Deus e Reino das Trevas. Aula número 14. Os súditos do Reino de Deus têm fé e ousadia. Para que fé e ousadia? Para alcançarmos os objetivos propostos, vencer os reinos deste mundo que pertencem ao reino das trevas, liderado por Satanás. Leiamos Daniel 2,44 para você ter a visão do que acontecerá no futuro. O que Deus planeja com estes reinos. Muita gente poderia pensar, Deus vai unir todos os povos da terra e formar uma grande paz, uma grande família humana, o que a ONU está querendo, o que muitos estão pensando em fazer aqui na terra, fazer uma grande família, todos os povos unidos, paz entre todas as nações, e então o mundo reuniria todos os seus exércitos, todos os povos, as nações, os reinos daqui da terra, haveria uma grande alegria, a humanidade toda unida. Isto não vai acontecer. Deus tem planos completamente diferentes. Ele não quer mudar os reinos, restaurar os reinos. Ele não quer unir os reinos, transformar os reinos. Ele quer destruir os reinos que pertencem a Satanás. É guerra. Não há meio termo. Não há conciliação. Não há diálogo. O reino de Deus não admite diálogo com o reino das trevas. Claro, insofismável. O reino de Deus não admite qualquer conciliação, qualquer acordo, qualquer tolerância com os reinos das trevas. Daniel 2,44. Nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Por que é que Deus quer destruir todos os reinos da terra? Todas as nações, se não foram, serão julgadas por Deus aqui na terra. O julgamento das nações será aqui na terra. Deus tem uma contenda contra os habitantes da terra, contra aqueles que seguem a orientação de Satanás. E no final, Deus vai destruir todos estes reinos. Mas por que isto? Porque está escrito lá no Salmo 2, estes reinos se levantaram contra Deus, os gentios se enfureceram e os povos imaginaram coisas vãs. Os reis da terra se levantaram e os príncipes conspiraram contra o Senhor e contra o seu ungido e disseram, rompamos os seus laços, sacudamos as suas algemas. Portanto, a revolta foi do homem contra Deus. Os reinos da terra, os grandes aqui na terra, sejam reis, príncipes, presidentes, governadores, deputados, senadores, homens que detêm uma parcela do poder aqui na terra, todos eles, sem exceção, estão voltados contra Deus. O Salmo 2 é muito claro, as nações todas, os povos se unem contra Deus, se enfureceram contra Deus, e disseram, rompamos os seus laços. Estão em declarada revolta contra Deus. Eles seguem a orientação do seu príncipe, Satanás. Satanás determinou, os reis governadores só ascendem ao trono porque Satanás deixa. Deus também deixa. Deus deixa porque Deus dá o sapato de acordo com o pé. Deus deixa que subam a posição de autoridade aquelas pessoas que representam melhor o retrato geral de um povo. Desta forma, representando o povo, eles são colocados por Deus, porque ninguém usa de autoridade na terra senão por Deus. Inclusive o próprio Satanás só tem autoridade porque Deus permite. E Deus está permitindo Satanás e os homens que governam aqui na terra. Deus está permitindo que eles usem de autoridade, e eles usaram a sua autoridade e, sem exceção, se voltaram contra Deus, se revoltaram contra Deus. E aquele que quer fazer a vontade de Deus e se coloca ao lado de Deus, logo, logo será destituído do seu poder aqui na terra. Há pouco aconteceu na Guatemala.
Deus moveu as circunstâncias e um general crente, servo de Deus, assumiu o poder, fez até um bom governo, professou com seus lábios seguir e obedecer a Deus. Logo, logo foi deposto. E há quem diga que foi com a conivência, a participação dos Estados Unidos que ele foi deposto. O resultado bem claro, é bem elucidativo, é didático. O que aconteceu na Guatemala já aconteceu em outros lugares também. O próprio país dos Estados Unidos, com o presidente Carter, que professava com seus lábios servir a Jesus, não conseguiu sua reeleição, não fez um bom governo, não foi o presidente que os norte-americanos queriam. A verdade é que no mundo só é presidente, só é rei, só é governador aqueles que estão representando os interesses do povo e, no cômputo geral, é revolta declarada contra Deus. Satanás e todos os governantes dos reinos da terra estão em revolta contra Deus. Deus aceita esta guerra e o resultado será uma calamidade. Deus há de destruir todos estes reinos e estabelecer o seu próprio reino, o reino visível de Deus, que já existe no reino espiritual que está no coração das pessoas, mas que se tornará realidade aqui na terra. Em Gálatas 2,16, quando nós falamos realidade, nós estamos subentendendo o aspecto visível, porque realidade no sentido espiritual já é. O reino de Deus existe, a capital dele está nos céus, é a Nova Jerusalém, mas ele ainda aqui na terra não se manifestou visivelmente aos homens. Portanto, por causa disto, Jesus diz, o reino de Deus agora não é visível, ele está dentro em vós. Ele agora não vem com visível aparência, ele agora está dentro em vós. Em Gálatas 2,16, fala-se da fé, sabendo que o homem não é justificado por obras da lei, assim mediante a fé em Jesus Cristo. Os súditos do reino de Deus precisam ter fé. É pela fé que somos justificados. E em Hebreus 11, versículo 6, é dito que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Em Gálatas 3, versículos 2 e 3 é dito, quero apenas saber isto de vós, recebestes o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? A carne pertence ao mundo, ao reino das trevas, e o Espírito ao reino de Deus. Deus quer que andemos pelo Espírito e não pela carne, não pelas obras da lei, por religiões frias, vazias, atos rotineiros de religião, doutrinas de homens. Deus não quer isto, quer uma vida de fé. Espírito versus carne. Religião, meus irmãos, como existe por aí afora, é carne. Não tem nada do Espírito de Deus. Foi um homem de Deus que citou, e Billy Graham repetiu o seguinte, se o Espírito Santo for retirado da terra repentinamente, grande parte das igrejas continuará normalmente os seus trabalhos. Que coisa triste, não é? Deveria acabar. O Espírito Santo indo embora deveria acabar, mas não acaba, porque as igrejas, grande parte das atividades religiosas que as igrejas praticam não tem nada de Deus. São pura carnalidade, religiosidade carnal do homem. O carnal não quer dizer coisas más, aparentemente. Diz que são coisas que partem do homem, são fogo estranho. Religião, no que nós vemos aí, no grosso, é carnalidade. Atividades religiosas humanas que partem do coração do homem, que por sua vez é enganoso. Em Gálatas 3,14 nós lemos, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, e é pela fé que recebemos o Espírito, é pela fé que recebemos a aliança, o concerto com Deus prometido a Abraão. Meus irmãos, sem fé ninguém vai longe na vida espiritual. Os súditos do reino de Deus precisam saber, primeiro, estamos em guerra, e nesta guerra a fé é totalmente indispensável. Atos 4, versículo 8. Por esta mesma fé, com esta mesma ousadia, Pedro, cheio do Espírito Santo, se levantou, disse às autoridades do povo e anciãos, e começou a sua palavra dura. Tomai conhecimento de que
Em nome de Jesus estamos fazendo isto. Sim, em nome de Jesus é que este está curado. Em nome de Jesus é que este está curado. Fé e ousadia, coragem. Os servos de Deus precisam ter fé para partir para a guerra. E quem não tem fé vai ser covarde e vai ficar dentro de igreja com atividades apenas igrejeiras. Infelizmente, vida espiritual não terão. Nós lemos em 1 Samuel 17, versículo 48, o seguinte: Davi, quando desafiado pelo filisteu, havia se preparado, não esperou que o inimigo viesse. Ele correu, saiu de suas fileiras e correu de encontro a Golias. Ele tomou a iniciativa. Deus quer que seja assim. As portas do inferno são defensivas. Elas não prevalecerão contra aqueles que pertencem a Deus. Mas os de Deus devem tomar a iniciativa, devem avançar, atacar em primeiro lugar. Gideão, por um espírito de fé que estava nele, enfrentou um exército muito numeroso com apenas 300 homens. Com 300 homens e o poder de Deus, ele enfrentou e venceu aquele grande e muito numeroso exército. E ele não esperou que o exército viesse a ele. Ele foi de encontro ao inimigo e o derrotou. Assim, todos os heróis da fé mencionados em Hebreus no capítulo 11 subjugaram reinos, venceram as forças da natureza, desafiaram a chuva, o sol, terremotos. Estes homens de Deus tiveram poder e autoridade dada pelo próprio Espírito de Deus que estava neles, pela fé. E pela fé alcançaram a vitória. Vitória só se alcança na luta, na guerra. Deus quer isto de nós, que pela fé enfrentemos o reino das trevas e alcancemos a vitória do nome do Senhor. O contrário disto, meus irmãos, é o que nós vemos hoje aí. A letargia espiritual, uma covardia, medo, crentes com medo de sair de casa, medo de visitar aqui, ali e acolá, medo de pregar o evangelho, vergonha de falar de Jesus nas ruas, de todas as maneiras, falta de fé, covardia, se envergonhando do Senhor, mas gostando muito de cantar no coral, gostando muito de assistir reunião da igreja, mas totalmente se envergonhando do Senhor. Falta de fé, desânimo, covardia, mas gostando das atividades da igreja, com 50 cargos na igreja. Secretário disso e coordenador daquilo, e membro da junta de não sei o que lá, tesoureiro, secretário e participante do grupo de jovens, etc, etc. Covardia, falta de fé, vergonha do Senhor, derrota espiritual. No entanto, rotina religiosa, atividades e ativismo dentro da igreja. Para que serve isto? Mornidão espiritual? Para nada. Pense nisto. Deus vai continuar a falar a você. Amém.